CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estamos iniciando com 10 minutos de atraso aqui por causa da Carmen e da Sandra, que ficaram aqui dando aula e depois ficaram falando ali. Então a culpa é delas, mas vamos lá. Vamos ler o Evangelho e vamos dar continuidade à memória de um suicida. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba a direita. Vem até ao encontro do que alguma coisa que a gente conversava aqui, né? Existem várias formas de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre elas há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem a dá e para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado, e além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando as suas fraquezas e tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, e isso sem os melindrar, sem romper com as suas convicções, mas levando-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão nos entender e onde saberemos encontrar a brecha por onde poderemos penetrar em seus corações. Eis aí uma das formas da caridade. Veio bem ao encontro, né? A gente precisa ser mais caridoso um com o outro, amar, perdoar sempre. E é por isso que estamos aqui, Jesus, aprendendo ainda o Teu Evangelho, e já está na hora de colocarmos em prática. Ajuda-nos a praticar o Teu Evangelho com as nossas ações, com as nossas palavras. Envolva a nossa casa, envolva todos nós neste momento de estudos e reflexões em torno da doutrina espírita. Aproxima de nós os dirigentes deste trabalho, a nossa irmã Ivone, o nosso irmão Camilo e Leon Denis. Esses 3 espíritos amigos que compilaram a obra Memórias de um Suicida. Em nome desses irmãos, em nome da direção espiritual do CEAP, do Altivo, dos guias aqui presentes, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, nós estudamos semana passada, o capítulo 21, o elemento feminino, não é? O elemento feminino são as irmãs que vão agora ter um papel junto a esses espíritos. Olha, nós lemos e falamos bastante. Eu vou ler direto aqui o capítulo 21, tá? Para até chegar onde a gente parou, que só tem uma página, não é? Ó. Deixei o santuário onde, é o capítulo 21, onde o mistério sacrossanto de tantas migrações se levantara dos repositórios de minha alma, a mim próprio como a meus pares, ofertando elucidações preciosas, que foi a regressão que eles fizeram, né? Amparado pelos braços compassivos de Pedro e Salústio, amparados
pelos braços compassivos de Pedro e Salústio, que eram os dois auxiliares do Epaminondas de Vigo. Fora exaustivo o esforço para rememorá-las, não obstante a presença e o concurso poderoso dos eméritos instrutores que me assistiam. As recordações do passado delutuoso, os sofrimentos experimentados através das idades por mim vividas e agora viventadas e carreadas para apreciação do presente, chocaram-me profundamente, abatendo-me o ânimo, como que traumatizando meus sentimentos e minhas faculdades. Senti-me, pois, doente, uma vez que a mente, como os sentimentos, se haviam entrechocado num cansativo e melindroso serviço de revisão psíquica pessoal. E assim sendo, fui encaminhado a certo gabinete clínico, anexo ao próprio recinto das singulares, quão sublimes experiências. 2 iniciados faziam o plantão do dia, pois acidentes como o por mim experimentado eram comuns, mesmo diários, entre os discípulos cuja bagagem mental pecaminosa os lançava em crises insopitáveis de alucinação, as quais por vezes atingiam as raias da demência. Então nós enfatizamos isso semana passada. A regressão de memória pode ser muito dolorosa e às vezes as pessoas querem fazer por curiosidade, saber quem foi no passado. Nós começamos a conversar sobre isso ali. Eu fui fulano de tal. E o fulano de tal sempre foi rei, foi imperador, foi rainha, foi... Enfim, ninguém quer ser gari, ninguém quer ser escravo, não é? Aí vai lá e vai ver que, mesmo que se foi rei, imperador ou gari, se voltou para cá, é porque não desempenhou bem a sua tarefa. Então isso não nos interessa. Essa era a nossa conversa. E o que a gente precisa fazer é aprender a amar. O que a gente precisa fazer é colocar em prática o Evangelho. A gente sempre lê o Evangelho. Falamos ali, veio o encontro. A caridade que a gente dá esmola é a mais fácil. Agora a caridade moral, a caridade de não falar mal do outro, a caridade de ajudar o outro, ser irmão, essa é mais difícil. E é esse o nosso desafio. E quando os espíritos aqui lembraram do passado, viram que o passado não era glorioso, não foi tão glorioso assim. Né? Estar com Cristo, como eu queria estar do lado de Jesus. Seria bom, né? A gente ver Jesus, se eu tivesse visto Jesus, eu ia ficar igual, como é o nome dele, o Aníbal de Silas, né? Poxa, como eu ia ser bom. Mas o irmão aqui, o Camilo, teve do lado de Jesus. E disse que só não agrediu Jesus porque a segurança era muito forte. Quantos estiveram do lado de Jesus e tentaram cuspir no rosto de Jesus? Quantos estiveram ao lado de Jesus e conseguiram agredi-lo, condená-lo? Então a gente vê assim, eu tive lá, mas qual foi o meu papel ao lado dele? E hoje, a mesma coisa, a gente tem um evangelho na ponta da língua, mas não consegue colocar em prática. Perdoar, amar, conviver, compartilhar, trabalhar junto, trabalhar em equipe. Se não, faz como fez aqui o irmão. Foi há 2000 anos atrás e não saiu do lugar. E se nós formos há 2000 anos atrás, vamos ver que nós também ainda não saímos do lugar. Porque a gente não consegue conviver um com o outro ainda. E a gente está falando na casa espírita, convivência na casa espírita. É nos trabalhos que nós temos que realizar. Então, fica aí a orientação para que a gente possa praticar o Evangelho de Jesus. Praticar mais. Bondosamente, recebido na dependência em apreço, onde mais uma fragrância da caridade consoladora
era dada a aspirar por nossos espíritos frágeis e pusilânimes. Sabe o que é pusilânime, né? Dúbio, inseguro. Ministram-me aqueles operosos servos da legião tratamento magnético. Vou ler de novo. Bondosamente recebido na dependência em apreço, onde mais uma fragrância da caridade consoladora era dada a aspirar por nossos espíritos frágeis e pusilânimes, ministraram-me aqueles operosos servos da legião tratamento magnético como que balsamizante para a urgência do momento, seguindo-se depois nos dias subsequentes vigilância clínico-psíquica especializada, eficientíssima. Então vocês vejam, vou destacando novamente, eles regrediram a memória, eles tinham todo o amparo de técnicos, de médicos, e mesmo assim foram para um tratamento pós lembrar do seu passado, de tão doloroso que foi. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com quem se faz, e o objetivo de uma regressão de memória. É possível fazer, se é possível pode ser feito, mas tem que obedecer a um critério, um critério terapêutico, sim, então tudo bem. Como vamos fazer isso? Quem é o profissional que vai fazer? Vamos seguindo. No fim de alguns dias, tornando a luz da realidade insofismável, completamente lúcido quanto à minha verdadeira personalidade, refleti maduramente e a uma conclusão única cheguei a fim de me poder algum dia sentir plenamente reabilitado à frente da consciência própria e da lei suprema que havia tanto eu vinha infringindo. Aí ele tem aqui o remédio para se curar, reencarnar. E é isso que a gente destaca aqui para todos nós, mais uma vez. Nós estamos reencarnados. Sabia, Fernando, que você está reencarnado? Pois é, então tem que aproveitar. E Fernando é novinho, tem cara de 15 anos, mas deve ter uns 20 e pouco, né, Fernando? 38 anos, me engana bem, tem gente fake aqui, né? Já está com 38 anos, Fernando, um cara de garoto. Então, aproveitar. Nós não reencarnamos para brincar, para passear. E a gente reencarnou aqui na Terra para praticar o Evangelho de Jesus. Praticar o Evangelho. Nós somos cristãos. E em que Jesus resumiu toda a lei e os profetas? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse a mim, não é? Ou melhor, Jesus resumiu assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Basta fazer isso. Aí a gente está cumprindo com o nosso dever. E a gente se pergunta: eu estou praticando essa lei, a lei de amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Porque é muito fácil, era a nossa conversa ali, criticar o outro, apontar o erro do outro. É muito fácil, mas eu tenho que me autodescobrir, como fez aqui o nosso irmão Camilo. Sim, renascer ainda uma outra vez, sofrer dignamente. Olha só o que ele vai fazer, e é o que nós temos que fazer quando chegar o sofrimento. Sofrer dignamente,
serenamente o testemunho da perda da visão material, no qual eu fracassara havia pouco, pois a ele me não submetera, preferindo o suicídio a avançar pela vida jungido à incapacidade de enxergar. Realizar o contrário do que fizera para trás, isto é, a amar compassiva e caridosamente os meus semelhantes. Nós estamos inclusos aí também. A amar compassiva e caridosamente os meus semelhantes. Proteger, auxiliar, servir o próximo, utilizando todos os meios lícitos ao meu alcance, lícitos e generosos, indo, se possível e necessário, à abnegação. O que é ser abnegado? Desprendido, não é? A abnegação do sacrifício sob as hecatombes morais do meu passado amarguroso, construindo almos espectros do bem legítimo, os quais me ajudassem a ressarcir as trevas então semeadas. Gente, também, perdoe-nos aqui eu sempre voltar à nossa conversa, nós estávamos falando sobre isso, né? Ressarcir as trevas então semeadas. Ele lembrou, a gente não lembra, mas a gente já sabe que o passado, eu gosto dessa palavra, não foi glorioso. Já sabe. A gente tem algumas tendências. Aí você calcula pelas tuas tendências, pelas tuas inclinações, o que você foi. Não importa se foi príncipe ou se foi o vassalo do príncipe. Você tem aquelas tendências dentro de você. E a gente analisa, e é por aí que a gente vai conseguir crescer como espírito nessa vida. Para não retornar à pátria espiritual do mesmo jeito. Que a doutrina espírita não seja mais um título religioso em nossas vidas. Já tivemos outros títulos religiosos, e que ser espírita não seja um título. Tristeza irresistível, porventura ainda mais cruciante do que até aquela data, acobertou de angústias novas as horas que passei a viver, e as impressões ingratas e dominantes de um remorso, a que coisa alguma entre os humanos será capaz de traduzir. Olha, remorso que coisa alguma entre os humanos será capaz de traduzir. Cerceavam-me a possibilidade de alcançar qualquer feição de verdadeira felicidade. Agora ele se autodescobriu. Agora ele sabe quem é. Ele, com certeza, nunca mais vai apontar o dedo para ninguém, falar que a culpa é do outro, que o outro é aquilo, é isso. Eu fiquei muito triste quando eu soube que uma pessoa apontou o dedo para uma outra. Eu tomei as dores porque eu senti, fiquei muito chateado. Não fiz mais nada, não fui falar com ninguém. Apenas fiquei muito triste. Falei, como que a pessoa faz uma coisa dessa? Se ela não é perfeita, por que apontar a imperfeição do outro? Apontar coisas graves mesmo da vida do outro, da moral do outro, mesmo que seja verdadeiro, a gente não tem o direito de fazer isso. Nós não temos o direito de julgar a ninguém. Por isso, como disse a nossa irmã Ivone, eu vou colocar no grupo nosso a mensagem dela. A gente precisa praticar o Evangelho. Praticar o Evangelho. Imagine se lembrássemos do nosso passado. Aí a gente ia pedir para morrer e reencarnar logo, para esquecer. Porque, como ele disse aqui, olha, o passado amarguroso, né, que ele colocou aqui embaixo, o remorso, onde é que está? Impressões ingratas e dominantes de um remorso, aí tristeza, parágrafo que começa com
Isso, achei agora, obrigado. Impressões ingratas de um remorso a que coisa alguma entre os humanos será capaz de traduzir. E a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia, nos colocou aqui com o esquecimento do passado. E a gente se acha, a gente ainda quer ser príncipe ou princesa, rei ou rainha. A gente quer se achar, esquecendo desse grande amor, dessa grande lei que é a reencarnação. Que o homem, muitos crentes ortodoxos baniram propositadamente do Evangelho as partes, ainda ficou alguma coisa, né? As partes que tratava da reencarnação. Mas ainda tem a passagem de Nicodemos com Jesus, mostrando claramente a reencarnação. A passagem em que Elias era que João Batista era a reencarnação de Elias. E se você olhar o Evangelho com olhos reencarnacionistas, ele é todo reencarnacionista. Em Mateus, em Lucas, em Marcos e João, em todos eles. Então, sem a reencarnação, a gente não progrediria. Nós não estaríamos aqui. É uma questão de amor, de justiça, mas sobretudo de amor que Deus tem para conosco, sabendo das nossas imperfeições. Contudo, os bondosos instrutores, é aqui? Como os diletos amigos que nos rodeavam e as vigilantes, caridosas e afáveis, reanimavam minhas forças, como também o faziam aos meus companheiros de lutas e infortúnios, pois o sofrimento de um espelhavam os demais, ofertando o melhor dos seus conselhos e exemplos, insistindo nas lições do aprendizado que seguia curso normal, encaminhando-nos ao trabalho construtivo, desde logo, sem esperar os serviços do renascimento físico-material, os quais ainda nem mesmo se achavam delineados. Não tinha nem começado a delinear a vida que teriam aqui na Terra, a bênção da reencarnação, e eles queriam imediatamente reencarnar, de qualquer maneira. Aí você vê os filhos rebeldes. Eu nunca disse isso para meus pais, até porque eu não fui educado. Eu não pedi para nascer, né? Não fui educado dessa maneira. Eu não pedi para nascer. Pois é. Naquela época, já que não pediu para nascer, então volta de onde você veio, né? Ainda mais meu pai, que era bem brabo mesmo. Eu disse, que isso? Nem pensava em falar isso. Mas hoje você ouve. Eu não pedi para nascer. Que isso? Meu corpo, minhas regras. Que isso? Emborreceu, esqueceu, vem e começa a ter uma vida cheia de complicações, se complicando ainda mais como espírito. É esse vai e vem, vai e volta sem sair do lugar. Quando tem poder, quando tem riqueza, abusa apenas para o interesse pessoal. Quando é pobre, inveja os ricos, o que puder tirar dos outros, tira. E assim a gente vai e volta, sem modificar o nosso caráter. Bendita doutrina espírita. A gente tem que proclamar isso aos berros aqui. Nos ouve quem liga lá o seu aparelho para nos ouvir, é porque quer nos ouvir. Então a gente pode dizer para eles, bendita doutrina espírita, bendito seja Jesus, bendita seja a reencarnação. Então vamos valorizar a nossa reencarnação. Ora, um dos grandes incentivos que nos ofereciam para a conformidade com a situação eram justamente as reuniões de arte e moral, a que já tivemos ocasião
de nos referir, as quais no decorrer do tempo assumiram um panorama especial por nos servirem à causa da reabilitação particular nos exemplos Ora, um dos grandes incentivos que nos ofereciam para a conformidade com a situação eram justamente as reuniões de arte moral a que já tivemos ocasião de nos referir, as quais, no decorrer do tempo, assumiriam panorama especial por nos servirem à causa da reabilitação particular, nos exemplos, nas demonstrações, nas análises que nos forneciam, indicando-nos caminhos a seguir, exemplificação a imitar, e etc, etc. Assim era que nos parques da cidade, cuja extensão não conseguiríamos até então avaliar, olha como era grande o lugar, hein? Imenso, era que nos parques da cidade, cuja extensão não conseguiríamos até então avaliar, existiam recantos portadores de uma espécie de beleza sugestiva, inconcebível a um ser humano. Tudo lá é inconcebível a nós, né? Até a beleza, tanto a beleza quanto a dor. Tal era a superioridade ideal do conjunto como de cada pormenor, tais as nuances evocativas que atraíam o pensamento para o domínio da harmonia na arte. Tratava-se particularmente de residências, habitações, em que a arquitetura, como a arte decorativa, sobrepujariam tudo quanto os clássicos terrenos têm imaginado de mais nobre, de mais belo, de miniaturas de cidades ou aldeamentos pitorescos e lindos, com lagos graciosos, marginados de alfombras floridas e odoríferas, de templos consagrados ao cultivo das belas letras, como das artes em geral, notadamente da música e da poesia, que ali notamos atingir proporções vertiginosas e inimagináveis para qualquer pensador terreno, como no caso de Frédéric Chopin, a quem tivemos ocasião de assistir transfigurar a magia dos sons em encantamento de vocabulário poético, traduzido em sequência arrebatadora de visões ideais, as quais ultrapassavam nossas possibilidades quanto à ideia do belo, arrancando-nos lágrimas de enternecimentos inéditos, assim auxiliando um despertar de faculdades espirituais que em nosso ego jaziam latentes. Ó, o que é ver Frédéric Chopin tocando piano, hein? No mundo espiritual. É intraduzível a beleza. Dir-se-ia mesmo serem a música e a poesia as artes preferidas pelos iniciados. Se fora possível afirmar tais predileções em mentes como aquelas, educadas sob os mais adiantados princípios do ideal que poderíamos conceber, e até reproduções exatas, porém apresentadas em sublime estado de quintessência, lidimamente aformoseadas até reverência, porque construí-las fluidicamente sob pressão de vontade, adestradas na superioridade das concepções magnânimas do amor e do bem, das paisagens evocativas da peregrinação messiânica, cenários sugestivos e atraentes, dos primeiros acordes da palavra imortal, que descera das regiões celestes, para consolo dos sofredores e a libertação dos oprimidos. Foi aqui que a gente parou, né? Não foi mais adiante. Foi-nos concedida, assim, a satisfação gratíssima de palmilhar ao longo do lago de Genezaré, como de Tiberíades e de outros locais saudosos,
testemunhas do divino apostolado do Senhor. E tais eram as sugestões de que impregnavam essas reproduções, que era como se o divino amigo houvesse dali se afastado, desde apenas poucos momentos, pois recebíamos ainda, em nossas repercussões mentais, o doce murmúrio de sua voz, como que emitindo os últimos acordes que se diriam vibrando no ar da melodia inesquecível que tão bem ha calado no coração dos deserdados faz 2000 anos. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Em presença dessas augustas expressões de amor e veneração ao Mestre, concedidas pelas nobres entidades executoras da beleza do burgo onde vivíamos, muitas vezes abismei-me em meditações profundas e enternecedoras, enquanto deixava rolar doridas lágrimas de arrependimento, a evocação daquele ano 33, que agora eu poderia recordar com facilidade, quando, madeiro ao ombro, paciente, humilde, resignado, o Messias agora venerado em meu coração, então galgava a encosta rumando ao Calvário, ao passo que eu vociferava demoniacamente, exigindo com presteza o seu suplício. No entanto, à entrada de cada um desses locais, via-se o distintivo da legião e o nome das servidoras que os imaginavam e realizavam, pois convém esclarecer serem todas essas minúcias realizações da mente feminina sediada nos serviços educativos do nosso Instituto. Em cada dia de reunião eram oferecidas aos circunstantes, como em particular aos internos, horas gratíssimas de sublime aprendizado, durante o qual nos ofertavam comoventes exemplos de abnegação, de dedicação ao próximo, de humildade e paciência, como de heroísmo e valor moral frente à adversidade, os quais caíam em nosso âmago como generoso estímulo ao progresso que necessitávamos tentar. Esse aprendizado, concedido pela empolgante elucidação extraída da própria história da humanidade, com suas lutas e dores inumeráveis, suas vitórias e reabilitações, era-nos ministrado, conforme foi esclarecido por nossos próprios mestres e mentores, ou pelas caravanas visitadoras que até nós desciam, no intuito fraterno de contribuir para nosso conforto e progresso. Porém, muitos dramas fortes, vividos pelas próprias damas da vigilância, assim como por personagens destacadas de nossa colônia, como Ramiro de Guzmán e os dois Canalejas, foram-nos permitidos conhecer como exemplificação e advertência, muitos apresentados mesmo como modelos dignos de serem imitados. E esses dramas mais não eram do que a narrativa que faziam das lutas sustentadas durante as experiências do progresso, dos sacrifícios testemunhados em encarnações ou por labores incansáveis do espaço, sobre o que nos davam a conhecer. Éramos convidados depois a opinar e fazer apreciações e comentários morais e artísticos, observando nós outros, entre muitas outras coisas importantes para o nosso reajuste nos campos da moral, o fato surpreendente de encontrar-se o homem rodeado das mais formosas expressões de uma arte superior entre todas, durante as lides profundas de cada dia. A arte gloriosa de aprender a desenvolver em si mesmo os valores espirituais
que se encontram latentes em suas profundezas anímicas. Foi aqui que nós paramos. Então, nós lemos direto, porque esmiuçamos isso semana passada. Por isso, a recomendação de nós participarmos da natureza, meditarmos em torno da natureza, de um céu estrelado, na beira de um mar, de uma praia, nos montes, as flores, as singelas flores tão lindas que nunca se encontram num caminho, numa estrada, enfim, a beleza das árvores, dos pássaros voando livremente, a gente meditar um pouco, para a gente ver de quanta beleza nós somos cercados. Quando a gente ouve alguém querendo se suicidar, como ontem recebemos uma pessoa, foi socorrida a tempo, tomou lá o veneno, e na hora que estava tomando o veneno, um parente chegou e viu ela bebendo, e conseguiu que botasse para fora, e ela veio aqui, trazido pelo mesmo parente. E a gente fica triste em saber dessas notícias, em ver pessoas ainda querendo tirar a própria vida, com tanto recurso ao nosso lado, ao nosso derredor, com tanta beleza que a vida nos oferece e com tanta elucidação sobre o assunto morte. Tantas páginas escritas como essas aqui, sobre o drama que esses irmãos que se suicidaram-se estão vivenciando. Alguma pergunta ou colocação? Um dia, finalmente, fomos informados de que tocara a vez de nossas bondosas vigilantes apresentarem o fruto de suas meditações fulgentes, de sua sensibilidade nobremente inclinada para os ideais superiores. Grande alvoroço agitou o nosso grupo, como seria natural. A expectativa emocionava-nos e foi apossados de incontida satisfação que no dia aprazado nos dirigimos para os locais criados por aquelas ternas amigas, cujo fraternal desvelo mantinha sempre acesa em nosso imo a chama do afeto sacrossanto da família, o desejo do lar, o respeito de nós mesmos. Rita de Cássia era poetisa. Seu sensível feitio de crente convicta e seu formoso caráter, fortalecido no fervor diário de atos de amor e de dedicação ao próximo, quer no seio da sociedade em que espiritualmente vivia, ou no desempenho de tarefas do seu cuidado, confiadas para as operosidades em planos terrenos, deixavam-se embalar ao ritmo de legítima inspiração. Ela própria viera ao internato requisitar nossa presença, conduzindo-nos à sua residência, onde então entramos pela primeira vez. Tratava-se de mimoso santuário, arquitetado sob domínio de sugestões comovedoras de sua grande piedade filial, pois ela o imaginara por meio de saudades santificadoras e resignadas daqueles que foram seus pais na terra, os quais muito a haviam amado, pois Ritinha era modelo de filha amorosa e terna, agradecida e respeitadora. A sua residência de Cidade Esperança, ela imprimira, portanto, o conjunto minucioso, porém elevado por singular formoseamento, do lar paterno, sob cujos desvelos vivera sua curta existência planetária, a última vez em Portugal, extinta lá pelos idos de 1790. Entardecia suavemente.
Tonalidades mansas mesclavam de reverberações variegadas a atmosfera melancólica da cidade universitária, que se diria penetrada de fluidos lucilantes e regeneradores, os quais, alindando-a, lenificando-a, a todas as mentes ali aquarteladas, induziam a vibrações ternas, a todos os corações mobilizando para os ritmos superiores. Eram em número diminuto os convidados da formosa entidade. Eu estava pensando aqui, foram uns 200 para lá, numa casinha dessa. Aí ele está dizendo aqui, eram em número diminuto os convidados da formosa entidade que recepcionava aquela tarde. Seus pupilos, alguns amigos mais íntimos e os mestres iniciados, cuja presença seria indispensável, pois que também ela aprendia o contato das lúcidas mentalidades que a nós outros educavam. Era toda a assistência. Entre os amigos, notamos com prazer os dois canalejas, Joel Steele, a quem a menina parecia render culto fraterno, fervoroso, a Ramiro de Guzmán. Ramiro de Guzmán era o Dr. Bezerra, né? E os dois canalejas, o Roberto de Canaleja, o médico, e seu pai, também era médico. O Roberto de Canalejas é o grande amor da Dona Ivone. Todos reunidos, a jovem poetisa chamou-nos para certo recanto ameno do jardim, onde o efeito dos últimos raios do astro-rei, casando-se aos fluidos ambientes, realizavam arrebatador matiz, coisa que, para nós outros, pobres desconhecedores dos fascinantes motivos comuns do mundo espiritual, se afigurou um retalho do céu para lhe transplantado como bênção encantadora e consolativa. Penetramos, porém, então, como que numa câmara de dimensões amplas e agradáveis, verdadeiro escrínio de sonho, cuja graciosidade e doce beleza seriam como atestados mimosos da gentileza da sua criadora, menina cuja mente, não obstante muito esclarecida, aprazia-se em conservar a delicada sensibilidade das 15 primaveras. Tratava-se de pequeno salão ao ar livre, engrinaldado de rosas trepadeiras, cujo aroma deliciava, estimulando o senso do belo, o anseio pelo melhor. Artísticas e originais poltronas alinhavam-se em semicírculo, as quais, como estruturadas em ramarias de arbustos floridos, predispunham graciosamente o recinto, qual se esperassem anjos ou fadas para a reunião seleta, enquanto, acima, o firmamento docemente azulado deixava escorrer a claridade longínqua dos planetas e dos sóis multicores, entornando também com ela a harmonia esplendente de sua celestial beleza. Então, a gente leu aqui, né, sem parar, porque está descrevendo um cenário de beleza no lar da nossa irmã Rita de Cássia. Alguma colocação? Sim. A Carmen está colocando aqui uma pergunta, é uma dúvida que ela disse que tinha, que ela não vê os homens convivendo com as mulheres. Elas deviam estar em outro lugar. Então, ele falou aqui ao longo do estudo, ele mostrou o porquê disso aí. Entre os espíritos elevados não tinha problema, eles conviviam. Porém, com eles, elas eram separadas desde o início. Quando chegaram no hospital, mulheres iam para uma ala, os homens por outro.
por causa dos sentimentos ainda ligados à terra, principalmente os apetites sexuais, que fazia parte de cada um deles. E como ficariam eles se misturados fossem? Ia ser muito mais difícil a educação. Por isso que foram separados. Agora, essas mulheres que agora aparecem aqui, a gente vê a elevação, a delicadeza, e elas vêm como instrutoras, a ajudá-los. Mas no meio elevado eles estão juntos, não tem diferença. Tá? Tirou a dúvida, Carmen? Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Às vezes a gente passa batido. Estavam muito ligados. Se estavam ligados ali às dores, à família, ao lar, se liga. Todo mundo muito carente. Para evitar problemas, eles separaram. Uma harpa que se diria estruturada com essências aurifulgentes. Eu não sei o que é aurifulgente. Auri deve vir de aurícula, né? Brilha como ouro. Áureo é ouro, né? Olha, eu estou falando de áureo e aurícula. Que coisa, que vergonha. Aurifulgente, que brilha como ouro. Muito bem. Eu vou escrever aqui para não esquecer. Que brilha como ouro. Que brilha como ouro. Aurifulgente. Por que ele não botou que brilha como ouro, né? Ia facilitar nosso entendimento. Então, uma harpa que se diria estruturada com essências aurifulgentes, muito belas e translúcidas, destacava-se ao lado de pequena mesa de construção idêntica, artística, qual joia de filigrana, e sobre ela um livro, um grande álbum, primor fluídico luminoso, qual pequena estrela azul, despertando imediatamente a atenção dos presentes. Sentou-se Ritinha de Cássia à mesa, depois de haver disposto os convidados nas poltronas, permanecendo nós outros, os tutelados, em primeiro plano. Tomou do livro a gentil preceptora, abrindo-o em seguida. Tratava-se da mais recente coleção de suas composições poéticas, ilibadas criações de sua mente voltada para ideais superiores, nos campos da nobre e meritória arte de bem versejar. Os caracteres luminosos, como acionados por almo e indefinível magnetismo, cintilavam como decalcados em estrias beijadas pelos reverberos das estrelas distantes que conosco partilhavam da harmonia do entardecer. Solicitou a jovem anfitriã ao irmão Ramiro de Guzmán que a acompanhasse ao som da harpa, no que foi gentilmente atendida. Acordes clássicos de suave melodia ondularam pelo recinto florido e perfumado, dando a estranha impressão, porém, de que orquestração completa fazia-se ouvir, apoiada somente na proteção sugestiva oferecida pelo individual instrumento. Divinal instrumento, obrigado. Divinal instrumento. Então, no silêncio harmonioso da formosa cidade universitária, sob o flóreo dossel das rosas cintilantes e a bênção fulgurante das estrelas, Ritinha entrou a declamar suas produções poéticas. E nós, que por essa época apenas acabávamos de ambientar-nos ao local, nós que
apesar disso, já recebêramos formosas lições de moral, de filosofia e de ciência, fomos também agraciados com visões inéditas, de indescritível beleza literária, até então inconcebíveis às nossas mentes. Ritinha lia no seu álbum sua leitura superior, sua declamação mais do que maravilhosa, divina, artisticamente entonada por vibrações cuja arrebatadora doçura ultrapassava a possibilidade de uma descrição em linguagem terrena, sugeriam encantamentos, emoções inimagináveis, enquanto de Guzmán completava a fascinação da peça com os acordes da música elevada e pura. Espírito habilitado já para os carreiros do progresso franco, Rita de Cássia de Forjás Frazão, cujo nome era por si mesmo poesia, também era das poucas vigilantes que sabiam plenamente criar as cenas do pensamento, coordená-las, dar-lhes vida, contornando-as de feição moral e pedagógica, realizando num mesmo trabalho mental o belo da arte, a moral da lei, a utilidade da lição que prende por apontar o segredo dever de cada um servir à causa da verdade com os dotes intelectuais e mentais que possuir. Nós outros, o grupo dos 10 delinquentes presentes, havíamos cultivado as belas letras quando encarnados no globo terráqueo. Nenhum de nós, porém, soubera enobrecer o dom magnânimo conferido pelo labor continuado do pensamento, aplicando-o a serviço regenerador dos leitores. Servíramos, quando muito, a nossa própria bolsa, à vaidade e ao orgulho, satisfeitos por nos julgarmos privilegiados, senhores de situação especial, à parte dos demais homens, mas em verdade, apenas produzindo banalidades fadadas ao ouvido, quer dizer, ao esquecimento, quando com teorias errôneas não virulássemos a mente impressionável de um outro ou outro leitor, tão frívolo quanto nós, que nos levasse a sério. Olha aí a responsabilidade daqueles que escrevem. O que escrevem e como vão se lamentar depois. Quanto vão se lamentar. Alguma pergunta? Alguma colocação? Pois é. Acho que a gente leu bem, né? Vamos parar aqui. Semana que vem a gente continua daqui. Vamos começar não. Mas foi bom dar um recomeço, né? Não foi? Te relembra. A gente continua aqui semana que vem. Eis, porém, que além túmulo, uma menina de apenas 15 anos apresentava-nos o padrão do intelectual moralizado. Aí vocês lembrem aqui, tá? Eu acho que valeu a pena. Os minutos que nós atrasamos, nós ganhamos aqui. Estamos indo para o fim. Falta pouco, porém, falta muito. Falta pouco, mas falta muito. Por que falta pouco, mas falta muito? Porque quando a gente terminar, vai recomeçar. Vamos recomeçar, né? Vamos recomeçar juntos aqui, para a gente ir fixando os conceitos. Né? Algumas palavras a gente já anotou aqui, quando a gente lê, não interrompe o pensamento. Então vamos agradecer a Deus, a vida, pedir perdão pelas nossas falhas, pedir perdão por aqueles que nós ofendemos, por aqueles que nós vilipendiamos, que nós matamos com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Pedimos perdão a todos
a todos que magoamos em qualquer época de nossa existência. E pedimos também a Deus que nessa reencarnação possamos reparar o maior número de males que tenhamos cometido possível. Mas nestes momentos em que seremos colocados diante das provas, que tenhamos forças para enfrentá-la, ânimo, coragem, dignidade. Encoraja-nos, Senhor, nesses momentos difíceis. Necessitamos de melhorarmos, de modificarmos o nosso caráter. Necessitamos e precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendidos, tanto quanto precisamos e necessitamos sermos perdoados também. Que Deus abençoe esta reencarnação, a melhor de todas, e saibamos aproveitá-las, praticando, Jesus, o teu Evangelho. Rogamos por estes irmãos que retornarão à pátria espiritual e que precisam também reformarem-se, reeducarem-se, construírem as suas vidas em cima com o teu Evangelho, Jesus. Rogamos por todos os que sofrem, que choram, que ainda se encontram no mundo espiritual, onde chegaram através do suicídio. Os que estão abrigados em nossa casa, os que aportam aqui a todo momento. Rogamos pelos personagens desta obra magnífica que estamos lendo. Pelo Camilo, rogamos pela Dona Ivone, rogamos por todos os irmãos que fazem parte desta obra e que ainda se encontram em lutas. Que Deus os abençoe em lutas reencarnatórias ou traçando planos para retornarem à Terra. Que Deus os abençoe e os conforte. Que Deus derrame o seu amor, o amor do Cristo, trazendo esperança para todos os combalidos da estrada, para todos os nós, espíritos em dívidas, espíritos em lutas aqui na terra. Que Jesus tenha misericórdia e mais uma vez rogamos, ajuda-nos a agir, a termos um comportamento de acordo com o teu Evangelho, Jesus. Em teu nome, em nome de Deus, em nome do teu amor e do amor de Deus, em nome do amor que vibra nesta casa de amor, o SEAP, do amor do altivo e de todos esses irmãos e irmãs, em nome do nosso amor, Lourdinha, é que pedimos a devida permissão a Deus nosso Pai para encerrarmos os trabalhos, estudos da manhã de hoje, em torno da obra Memórias de um Suicida. Que assim seja, graças a Deus.